Eu creio que o Espírito Santo ele vai falar de forma profunda, ao ponto de você começar a fazer uma reconfiguração na sua maneira de servir a Deus. Sabe que uma das coisas que Deus exige da gente é a nossa total confiança nele. Falando assim, parece que é uma coisa tão pequena, mas na verdade quando nós conseguimos dar para Deus a confiança que Ele requer de nós, começamos então a viver de uma forma não apenas segura, mas o Senhor nos desloca, Ele nos impulsiona. Existem pessoas que por causa da falta de confiança em Deus, elas receberam sobre si maldições, e não foi o diabo e nem o ser humano que amaldiçoou, mas o próprio Deus. A Bíblia diz no livro de Jeremias, e vamos ver isso, que as pessoas que não conseguem desenvolver confiança em Deus, mas confiam no braço do homem ou nas suas habilidades, elas terão por companhia simplesmente a maldição. Sabe o que significa maldição? É Deus liberar palavras tipo: você não andará, você não prosperará, você não se sairá bem, você vai aplicar esforços, mas não vai ter resultado desses esforços. Então precisamos saber exatamente isso, porque Deus ele colocou peso quando ele fala de confiança. É tão sério esse assunto para o coração de Deus, que ele chega a dizer assim: minha irmã, os que não confiam em mim totalmente estão debaixo de condenação, ou seja, amaldiçoados, estatizados em sua vida. Só para você entender de uma forma ainda melhor o que vai ser pregado, a Bíblia diz que um dia Deus amaldiçoou ou maldisse um homem chamado Caim. Logo depois de Caim matar o seu irmão, de repente Deus então libera uma palavra de condenação sobre ele assim, ó: quando você lavrar a terra não mais dará a sua força. Por que Deus falou isso? Para quem não sabe, profissionalmente, Caim ele mexia com a terra, ele era uma espécie de um agricultor, ele dependia da terra para viver. Essa era a habilidade de Deus na vida dele. Então quando Deus disse: a partir de agora a terra não mais vai dar sua força, desde quando você trabalhar nela, Deus estava dizendo: Caim, você vai plantar na terra, trabalhar na terra, mas ela não vai dar o fruto. Aí a Bíblia diz que Caim saiu vagabundo pelo mundo, ou seja, perambulando, dependendo da mão de pessoas. Eu não sei se você sabe, nunca mais Caim soube o que é ter uma colheita. A partir daquele momento que Deus falou para Caim, ele dependeu de pessoas no restante de vida que ele viveu. Então quer dizer que a maldição, quando vem de Deus, nada pode retirar a não ser o próprio Deus. Eu vou dar um exemplo de um homem que uma vez eu atendi. Esse homem era pastor. Ele já havia passado por diversos ministérios, diversos ambientes, só que a vida dele não andava. Financeiramente, ministerialmente, familiarmente, vivia doente. Sabe aquele tipo de gente que você olha anos e entra anos e passa-se os anos e você não vê nenhuma alteração para melhor na vida da pessoa? Quem já viu gente assim? E você encontra a pessoa daqui 10 anos, parece que ela é a mesma de 10 anos atrás. Não houve evolução, nem moral, nem no caráter, nem na alma, nem na maneira dela pensar. Piorou financeiramente e familiarmente, ela está travada. O que é isso? Uma pessoa estatizada. E esse homem chegou exatamente assim, sendo pastor, mas sem nenhum pingo de evolução, embora tivesse tempo já frequentando igreja, sendo ministro de Deus. Mas a vida não andava. E Deus começou então a falar para mim: começa a conversar com ele que você vai perceber o porquê é que ele não anda. E foi eu que provoquei essa paralisação na vida dele. Então eu comecei a trazer essa pessoa para perto e conversar com ela. De repente, Deus me chamou a atenção para ver um tipo de comportamento mental que aquele homem tinha. Eu detectei algo, por que a vida dele estava paralisada. Porque ele sempre estava esperando dos homens. Todas as vezes que ele falava de algo que não deu certo, ele sempre atribuía aquilo a alguém, a um ser humano. Tipo assim: olha, eu contava com aquela pessoa que me ajudasse, ela não me ajudou e por isso eu estou assim.
De repente ele falava outra coisa dizendo: olha, o fulano disse que ia me dar, e eu fiquei esperando nele, e de repente não me deu, e por isso que isso aconteceu de ruim. De repente ele mudava o discurso, mas sempre voltando à mesma tecla: olha, eu estou assim por causa do fulano, que não fez o que deveria ter feito para mim. Naquele momento eu percebi que Deus queria me mostrar: ele está sobre si, sobre os ombros, uma maldição. E eu perguntei: como, Senhor? Ele não consegue entender que o que ele precisa vem da minha mão para ele, não dos homens para ele. Sabe qual é a tristeza de tudo isso? Até hoje a pessoa está da mesma forma, esperando de alguém, apoiado 100% na proposta do outro, e ainda quando alguém não faz, ainda ele se sente deixado para trás. Pessoas assim, elas estão amaldiçoadas, não são por demônios e nem pelos homens, mas o próprio Deus estabeleceu essa condição. Pessoas que não conseguem entender que o que ela precisa vem de Deus, elas são estatizadas em sua vida, em seus resultados. Elas não andam, elas não crescem. Olha para alguém do lado, mas com autoridade diga assim: o que você precisa vem de Deus para a sua mão. Querido, parece uma besteira, mas tem muita gente que está caído nisso e não sabe. Tem muita gente que tropeçou nesse princípio importantíssimo para Deus e ela não percebeu. Eu vou dar um exemplo, outro, para que você entenda ainda melhor essa ministração. Uma vez chegou uma irmã, trouxe a carteira de trabalho e ela disse assim: apóstolo, eu estou há 9 meses desempregada. E pensa numa mulher que distribuiu currículo para amigos, tenho influência em outros setores, mas nada das portas se abrirem para mim. Então de repente eu comecei a falar: Deus, e agora? Aparentemente está tudo certo, não tem pecado, aparentemente está tudo legal. Me mostra qual é o problema dessa irmã. De repente ela soltou uma palavra desse jeito, e eu saquei o que Deus queria que eu orientasse a ela, falasse. Ela disse assim: semana passada eu entreguei um currículo na mão de um gerente amigo meu. Presta atenção nessa frase: entreguei o meu currículo na mão de um gerente que é amigo meu de muito tempo, e ele me disse que vai me colocar dentro daquela empresa. E no final ela inteirou dizendo assim: e eu sei que ele vai conseguir fazer isso porque ele tem influência lá dentro. Na hora, novamente, Deus me disse: ela está há tanto tempo desempregada porque ela não entendeu que o homem pode ter influência no setor, mas quem abre porta é só eu, Senhor dos Exércitos. E ela não percebeu que ela tinha transferido toda a confiança dela para o homem que tinha influência na empresa. Ei, deixa eu dizer uma coisa: o seu amigo pode ter qualquer influência em qualquer setor, mas você não consegue entrar naquele determinado lugar se Deus não abrir a porta para você estar lá dentro. Então eu posso ser grato pelo meu amigo que é gerente, mas eu espero em Deus, porque é Ele que abrirá aquela porta. Presta atenção nisso. E existem muitas pessoas que estão estatizadas em sua vida porque elas estão esperando o telefonema do homem. Ela tem fé, ela acredita em Deus, ela busca, ela ora, mas ela esqueceu de um ponto muito importante. Presta atenção, você que é jovem, isso aqui vai fazer muita diferença no decorrer da sua vida. Por quê? Você vai precisar entender de uma coisa, irmãos: que existem lugares que você pode ter habilidade para entrar lá, mas se Deus não te introduzir, você não tem, você não consegue, você não entra. Mas para Deus operar, a minha expectativa não tem que estar no amigo que é poderoso naquela empresa. Depois que eu conversei com ela, eu disse para ela assim: então faz o seguinte, vamos virar a chave, confessa essa palavra comigo. Ela perguntou: qual? Diga assim: eu tenho esperança que Deus vai abrir a porta. E aí ela disse: e agora, como eu faço em relação ao meu amigo? Entenda que seu amigo é só um instrumento, quem vai usar esse instrumento é Deus. Deixa eu te dar um exemplo. Se eu pegar esse celular aqui e deixar ele parado,
ele tem o poder ou a autonomia de se ligar sozinho para algum lugar? Agora ele depende de quem para acioná-lo? Homens, propostas, são apenas um instrumento. Quem aciona tudo na sua vida é Deus. Aplaude a Jesus, irmão. É Ele. Só Ele. Por isso que Ele mesmo diz na sua palavra: sem mim nada podeis fazer. Você precisa parar de acreditar em sistemas e começar a transferir esse crédito para a pessoa de Deus. Jeremias capítulo 17, versículo 5, verso 6. Vamos ver? Confio em ti, nada poderá. Jeremias 17, do capítulo 17, versos 5 ao 6. A pastora vai me auxiliar lendo. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Verso 6. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Aleluia. Querido, preste atenção nisso aqui. O texto é muito taxativo, sem rodear nada, ao declarar que nós, quando não conseguimos dar para Deus a confiança devida, e começamos a confiar na nossa habilidade, na nossa capacidade intelectual para viver a vida, então eu recebo uma dose de condenação, de maldição, de paralisação na minha vida. Existem muitas pessoas que estão dizendo assim: esse ano é um ano político. Esse ano, dependendo da política ou de quem ser colocado lá, o Brasil desce ou o Brasil sobe. A verdade é que nós podemos até comentar, mas a nossa expectativa não está em quem vai entrar ou quem deixa de entrar. Nossa expectativa do Brasil andar deve estar no Senhor. Você percebeu que muitas pessoas, elas tiram a confiança de Deus e começam a colocar a sua confiança no sistema que rege o mundo? Amado, acredite numa coisa: você pode ser habilitado, profissional, capaz, ter influência, ter network, ser bem relacionado, mas isso tudo não é capaz de promover a sua vida como só Deus pode promovê-la. E detalhe é, para Deus fazer isso, Ele requer de mim a total, não parcial, total confiança. E o que é isso, melhor dizendo, apóstolo? É quando você tem no mais profundo da sua mente o seguinte entendimento: eu sou grato pelos homens, mas eu entendo que tudo o que eu preciso vem e estará vindo e sempre virá do Senhor para mim. Eu tenho várias experiências com homens de várias áreas de negócio. Teve uma vez que eu encontrei um homem no estado de São Paulo e ele era garagista, vendia carro. Naquela semana ele havia feito várias atendimento de pessoas que queriam comprar automóveis. Ele era membro da nossa igreja e de repente ele falava assim para mim: rapaz, eu recebi tantas propostas essa semana, de repente, do cara querer assumir o carro, comprar o veículo, mas nenhuma delas eu consegui fechar. E aí eu perguntei para ele assim: como é que você está orando? E ele me respondeu a maneira que ele orava. Ele orava dizendo assim: não era pecado a forma que ele orava, porém estava errado. Ele dizia assim: em nome de Jesus, que o fulano de tal venha comprar esse carro. Eu falei: para aí, é assim que você ora? Então eu mudei a maneira dele entender essa questão. Eu pus as seguintes palavras na boca dele: quando você orar, então você vai mudar a sua oração. Ao invés de você direcionar a sua oração para a terra, você vai direcionar a sua oração para o alto. Não é o que a Bíblia diz? É do alto que vem o quê? Então eu pedi para ele deixar de orar para que o homem viesse comprar. Eu pedi para que ele começasse a orar para o alto. Ou seja, Deus é o Senhor que abre todas as portas. Ele foi embora, foi para o trabalho, passou-se alguns dias, ele me volta. De meses sem conseguir vender um sequer veículo. Naquela semana, no prazo de 3 dias, ele havia vendido 3 veículos. O que é que mudou? O mesmo Deus, o mesmo homem, mas com um coração diferente. Ele tirou o coração dos homens e aplicou a expectativa totalmente no que Deus podia fazer.
Você entende isso que Deus está querendo gerar no seu coração? Talvez você está com algumas áreas da sua vida paralisada. É simplesmente uma forma de Deus te dizer: você está esperando da direção errada. Espere de mim, porque é daqui que vem o que você precisa. Amado, quantas coisas estão mortas ou paradas na sua vida? Talvez você está olhando para alguém que aparentemente tem capacidade de ajudar. Seja grato por essa pessoa, mas não é ela o que promove a sua vida, é o Deus que pode usá-la. Tem horas que Deus vai deixar algumas coisas paralisadas na sua vida, para que você volte a olhar para Ele e a confiar que Ele é quem concede graça para que você faça o que você precisa saber. E nós temos que entrar dentro dessa ideia que Jeremias quis colocar aqui. Ou seja, maldito é um homem que confia no homem, ou seja, nas habilidades que ele tem. Hoje Jesus está te pegando por dentro e deixa Ele mostrar para você que se de fato você está confiando nele como Ele pede. Essa é a palavra que Deus está gerando. Vamos em 2 Crônicas, capítulo 16, versos 12 e 13. Vamos lá. Segunda Crônicas 16, do 12 ao 13. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. Versos 13. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Olhe para mim. Eu vou falar algo que talvez mexa com você e te deixe pensativo. E eu espero que tal coisa ocorra. Quando a Bíblia cita sobre Asa, que foi um rei, nos dá a entender que Deus não queria que ele morresse ali, da maneira que morreu e naquele tempo em que ele morreu. Por isso que o texto diz assim, e Asa se adoeceu, ou seja, doente. E logo após o texto afirma, e se recusou a buscar o Senhor teu Deus. Aí a Bíblia dá a entender que por causa dessa recusa de confiar e buscar ao Senhor, ele veio a padecer. Mas afinal de contas, em quem ele buscou? Na medicina. O que eu quero mostrar para você é que Deus ele não está colocando a igreja contra a medicina, ou dizendo que recorrer aos médicos são errados. Não, os doutores receberam inteligências divinas para que possamos ser ajudados por eles. Só que tem um detalhe: ainda que eu vá até um especialista fulano de tal, a minha primeira alternativa de cura ainda é Deus. Não estou dizendo que não deve-se ir no médico, não, existem doenças que vêm de ordem patológicas e necessita de intervenção científica sim, medicamento e outras coisas mais. Só que ainda que eu faça uso de tal recurso humano, ainda a minha mente tem que compreender que se Deus não estiver naquela ação, não há remédio, consulta ou especialista que dê jeito. Agora, Asa não entendeu isso. Asa não conseguia conviver com esses dois raciocínios. Ou seja, ele desprezou totalmente a capacidade de Deus curá-lo, e ele se apoiou totalmente na capacidade da ciência da época fazer alguma coisa. Entenda, Deus não está te dizendo, não confie no médico. Ele está dizendo, as duas coisas devem coexistir dentro aí de você. Eu sei que os médicos são de Deus, deixado para auxílio do meu corpo se ele adoecer, mas entendo que acima deles há o doutor do doutor para me curar, Jesus Cristo. E Asa não tinha isso dentro dele, irmão. E exatamente por causa dessa falta de confiança em Deus, ele veio a morrer daquela doença que Deus poderia muito bem ter resolvido. Bastava a Asa voltar a confiança totalmente para o Senhor. Sabe o que eu quero dizer com tudo isso? Existem áreas da nossa vida que são paralisadas por Deus. Eu já vivi essa experiência. Teve uma vez que Deus paralisou a minha vida financeira.
E quer ver um homem parar e avaliar é quando o dinheiro falta no seu bolso, sim ou não? Existem várias coisas que fazem um homem parar, mas uma delas é a falta de recursos. Estou errado? É isso mesmo que ocorre. Uma das maneiras de Deus falar, ei, está errado, é Ele permitindo circunstâncias que te façam sentir dores financeiras. E de repente então, eu comecei a entender que era a minha capacidade de fala e de comunicação que me traria sucesso no negócio que eu estava envolvido. Na época eu estava como supervisor de uma determinada empresa. Isso exigia de mim viajar, fazer algumas coisas juntamente com a minha esposa. E nós, como vendedores, naquela época, dependia do quê? Da eloquência, habilidade de convencer alguém. Então, por um período, eu comecei a me adequar apenas como um homem habilidoso e comecei a correr atrás dos meus próprios interesses. Corre daqui, corre de lá, corre daqui. Só que eu percebi, quanto mais entrava dinheiro, mais eu não via a cor dele. Quanto mais íamos subindo de fase na empresa, menos eu via resultado desse progresso. Até que um dia o Espírito Santo disse para mim, você está confiando mais na sua capacidade de apresentar o produto do que em mim. Ali eu vi que eu estava errado e toda a paralisação financeira que eu estava vivendo fazia parte de Deus me dizer o seguinte, volta a confiar em mim, porque o que te faz próspero não é o que você faz, mas o quanto eu abençoo o que você está fazendo. Eu sei que você se formou para tal coisa. Eu sei que você está trabalhando demais. Eu sei que você está se esforçando para trazer o pão. Mas entenda, nenhum esforço nosso é capaz de nos beneficiar se Deus não pôr a mão e nos honrar. Por isso, irmãos, você precisa olhar para o seu coração e perceber, será que você não está dividindo a glória de Deus com os seus esforços e talentos? Você precisa começar a notar se você não está fazendo exatamente isso. Ou seja, isso tem a ver mais comigo do que Deus. E se esse pensamento está dentro da gente, você começa a ser paralisado no progresso em que Deus tem para você. Por quê? Nunca vi alguém que está debaixo de maldição ter progresso em sua vida. Não tem jeito. E de repente a pessoa olha e diz, não, eu estudei por isso, e por isso que eu passei naquele concurso. Não tem a ver com o que você é capaz, tem a ver com o que Ele permitiu você acessar. Diga, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Diga, minha casa, minha família, o meu sucesso, tudo vem dele. Todas as coisas. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. E se você não tiver esse pensamento construído aí dentro, acredite que você vai ficar paralisado. Deixa eu te mostrar uma coisa. Como talvez você está errado nessa ideia de confiar e não sabia. Talvez você está dizendo assim, se eu mudar de emprego, lá eu vou achar o que eu quero. Não é o lugar e não é o emprego, sempre será Deus. Para de confiar no sistema e nos aparelhos, nas coisas que a terra te apresenta, e entenda, nada daqui do mundo pode te fazer prosperar como a bênção de Deus é capaz de fazer você. Não, mas se eu trabalhar naquela empresa, não, mas se eu mudar de cidade, a sua esperança então está na cidade e não em Deus, que opera em todos os lugares. Você não confia que Deus é capaz de te abençoar no lugar que você está? Não estou dizendo que é proibido você caçar algo melhor, mas entenda que não são lugares. Deuteronômio 28 diz, aonde tu fores, eu te farei uma bênção. Então a minha expectativa não está mais nos lugares, a minha expectativa não está mais na proposta de alguém. Eu não entendo que a coisa vai melhorar quando eu mudar para tal cidade, porque a minha esperança não está na mudança, mas está no Deus que opera todas as coisas. A minha confiança está nele. Aleluia. Digo obrigado, Jesus. Amado, isso é simples, mas difícil às vezes de praticar. E
nós precisamos começar a dar passos confiando exatamente ou totalmente no Senhor. Eu vou perguntar e eu vou pedir para você levantar a mão, se possível. Quem é aqui que um dia, para não dizer que é você, um amigo seu, bem longe, disse assim: se eu mudar para aquela cidade lá, a coisa acontece? Alguém já viu esse tipo de comentário? Dentro desse entendimento que você está recebendo, a confiança dessa pessoa estava na onde? Na cidade ou em Deus? Percebeu? Como facilmente as pessoas não dão para Deus aquilo que é dele por direito, a confiança total. Irmão, Deus ele pode fazer você prosperar até no meio de um deserto. O problema é que você está confiando nos sistemas e nas coisas, e não Deus que faz do deserto um manancial. Hoje Deus está te chamando assim: volte a olhar para mim. Volte a entender que não é as portas que se abrem que te promovem, mas é eu primeiro que abro porta e eu te abençoar. Não tente ir sozinho, acredite, você vai quebrar a cara. E hoje, essa mensagem que vem do alto é exatamente para que em 2022 você viva um estender do favor de Deus sobre você. Deixa eu te contar algo que aconteceu comigo aqui nessa cidade. Posso? Quem quer saber? Você está curioso hoje, né? Vou matar a sua curiosidade. Aconteceu algo interessante. Quando viemos para cá, 4 anos atrás, cheio de guerra, luta, batalha, porque todo início não é... Não, você não está aqui comigo não. O que está passando agora? Fantástico? Sai do fantástico e vem para o extraordinário. Amém? 4 anos quando eu cheguei aqui nessa cidade, e comecei a fazer o que Deus havia me mandado. E tudo que é de início não é? Ok, saíram do fantástico e vieram para o culto hoje. De repente, várias circunstâncias, falas, isso, aquilo outro, pedradas, acusações. Teve uma situação que marcou e isso ficou registrado. E olhe lá se eu não colocar num livro sem citar o nome dos envolvidos. Porque não é pecado você falar o milagre, desde que você não conte o santo. Então eu vou falar o milagre sem contar o santo. Um indivíduo de repente chegou em um grupo aqui da igreja. Você sabe que esse salão precisa de afiador, né? Quem sabia disso? Todo mundo sabe, alugou um lugar, não é seu. O dono, na maioria das vezes, no contrato vai exigir um respaldo, né? Que você vá pagar ele. E se você não pagar o afiador, que pague. Chegaram nas pessoas envolvidas da nossa equipe responsável por agir burocraticamente. Vamos falar assim, você lembra daquele cara do Instagram? O que você trabalha? Eu sou técnico de não sei das quantas. Quem já viu esse cidadão? Eu fiz todo esse rodeio para não falar a pessoa. Tá. Então chegaram na nossa equipe técnica responsável por processos burocráticos na igreja. E chegaram e disseram assim: tira o seu nome desse contrato, porque esse rapaz aí não tem dinheiro para nada. E não é que ele estava certo em relação ao dinheiro, de verdade. Tira, porque o aluguel desse lugar é caro, o negócio é pesado. E como é que vai ser? Só que de repente, talvez naquele breve momento, a pessoa sendo boa, ela se esqueceu que mesmo sem ter condições, mas com a confiança em Deus, o Senhor respaldará. E foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que nós começamos a ver, não só aqui, mas em todos os lugares que Deus nos colocou para estabelecer uma igreja. Ou seja, todos os nossos passos como ministro do Evangelho não está baseado no número de quanto estamos conosco, ou no volume de pessoas que nos apoia. As nossas ações têm que ser baseadas no que Deus é capaz de fazer, independente de quantos ou de quem nos apoia. Eu vou pedir para você pregar comigo, diga assim: aprenda a fazer as coisas, independente de quantos ou de quem te apoia. Confia totalmente em Deus. Pode glorificar a Jesus, irmãos. E esse pensamento, ele precisa guiar você,
Ele precisa reger você, Ele precisa conduzir a sua vida, porque isso é confiar totalmente em Deus, independente de quem te apoia, de quantos estão com você, ou das probabilidades. Deixa eu dizer uma coisa para você, guarde isso no seu coração. Deus, Ele não precisa de estatísticas para te honrar. Ele precisa da sua fé e confiança. Isso basta para a montanha sair da sua frente. Não é palavras de efeito, é consciência, meu irmão. É o que Deus está gerando hoje. De repente você que é comerciante, você está muito ligado ao lugar e não ao Deus que pode te honrar independente do lugar. Bota essa fé hoje no coração. Exija essa disciplina do seu coração. Ou seja, o fulano falou que não vai, o outro disse que não está comigo, o Bertano também falou que não me apoia. Amado, aonde é que está a sua confiança? Estão dizendo que o mercado está ruim, estão dizendo que a crise está chegando. Irmão, nós não vamos e não precisamos de participar de crise nenhuma. Amém ou não amém? 2015, essa história de crise começou. Quem se lembra aí? 2015 nós estávamos num salão que pagávamos R$1.000. Quantos? De repente eu ia para um salão que o aluguel era R$10.000 inicialmente. Quantos por cento que subiu aí? De 2014 para 2015 nós estávamos indo para esse imóvel. Ou seja, deixando de pagar R$1.000 para aderir um compromisso mensal de R$10.000. Alguns pastores que me conheciam e sabiam dessa transição, olharam para mim e disseram: você está ficando louco, pastor William? É o quê? O senhor não está sabendo da crise que está vindo aí em 2015? Naquela época o deputado, não sei se é estadual ou federal, Malta, lembra daquele cara lá? Cantava pagode, aí virou evangélico, que de repente é deputado hoje, não sei nem se é eleito ainda. Ele apareceu num vídeo falando assim: o Brasil vai despencar de ladeira abaixo. E por ele ser da bancada evangélica em Brasília, os pastores tudo começou a usar aquele vídeo para alarmar as igrejas. 2015 vai ser um ano difícil. Era comum naquela ocasião os pastores em cima do altar pregar baseado no discurso desse deputado. E de repente ele falava com muita pressão, porque ele é um bom comunicador, orador. Ele dizia: gente, o Brasil vai despencar e não sei o quê, e colocava alarme. De repente, na semana seguinte, todos os pastores falando a mesma coisa desse cidadão. E aí o grupo de pastores que me conheciam, sabiam da transição que nós íamos realizar, chegou em mim e disse exatamente isso: rapaz, você está ficando doido, fica quietinho onde você está, o aluguel é R$1.000, fica lá quietinho, você vai assumir um lugar de R$10.000 agora, nessa crise que está começando. Quem é empresário sabe que em 2015 teve um reverstress no mundo. Amém ou não amém? Principalmente quem trabalha em captar recursos para pagar funcionário. O empresário, ele lida com o boi de frente. Não sei se você sabe disso, né, Clodoaldo? Sentiram na pele realmente o efeito de 2015. Só que aí eu virei para esse grupo e disse o seguinte: eu sei que existem dados reais nesta terra e não podemos menosprezar. Temos que ser sábio, temos que ser inteligente, temos que ter a cautela, a administração necessária. Mas essa atitude que eu estou tendo, esse próximo passo que eu estou prestes a dar, não é apoiado em quem está comigo e nem o quanto as pessoas que estão comigo recebem de salário. Eu estou tomando essa atitude esperando em Deus, porque Ele me livrará. Irmão, eu precisava de mais de 100 mil no intervalo curto de tempo. E no momento, no dia que eu entrei para esse salão, eu não tinha R$3.000. E nesse período de tempo, Deus fez tanta coisa de lugares que nós nunca imaginamos. E eu entendo o que com aquela experiência? Que quando nós aprendemos a agir, tomar atitudes baseada na grandeza e capacidade de Deus, isso chama-se confiar no Senhor totalmente. Então, meu irmão, não se mova pelos eventos que te cercam. O seu coração precisa estar alinhado com o interesse de Deus. Ou seja, eu confio no Senhor. Os meus olhos detectaram coisas ruins, mas o meu coração está esperando no Senhor. Eu
sei que o Senhor me livrará, eu sei que o Senhor fará andar, eu sei que o Senhor vive e é o meu Redentor. Aleluia. Você pode ser simples, você pode ser o menor entre os menores e o mais desprezado entre todos. A questão é, aonde está a sua confiança? O dia que eu te disser que vou dar algo, não espere de mim. Começa a agradecer a Deus por aquele ato. Porque não sei se você sabe, nenhum homem é capaz de fazer o bem se Deus assim não guiar. Está escrito. Então aquilo que eu estou fazendo não veio de mim, mas veio de Deus para você. Diga obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Que você hoje saia daqui entendendo que sou grato a você, homem, mas eu glorifico a Deus, porque é dele que veio essa provisão. Deus pode ter usado o mecanismo humano, mas ainda foi Deus que promoveu toda aquela situação. Eu já falei para você, repito e vou continuar falando, que eu tenho um desafio no meu coração, que Deus tem nos ajudado a cumprir, que vira o ano, a gente semeia sempre um automóvel, todo mundo sabe disso. E por que o Senhor fala toda hora? Para virar uma cultura dentro da sua mente. Liberalidade. Amém ou não amém? Liberalidade. Por isso que eu afirmo sempre isso. Então todo começo de ano a gente dá um carro para alguém, a custo de nada. Tá. E qual é essa ideia? Por que eu introduzi essa fala? Porque de repente a pessoa, ela vai gerar uma gratidão em relação a mim. Ok, não tem problema. Mas você precisa entender, você que vai ganhar o próximo carro, em nome de Jesus. Quem gritar mais alto recebe, hein? De verdade, sempre fazemos isso. E esse ano vai ser 1 ou 2, pastora? Vai ser 2, né? Parece que vai ser 2. Tá. E quando tal coisa ocorrer com você, seja quem for o instrumento que Deus usou, seja mais grato a Deus do que expressar aquele homem, porque ele só foi o instrumento da manifestação do mover de Deus. Homens são instrumento, mas quem move é Deus. E quem merece a glória é Deus. E quem merece a sua confiança, e quem merece todo o crédito, e quem merece toda a exaltação, e quem merece toda a sua expectativa, e quem merece todo o louvor. Então dê o seu louvor a Ele, irmão. Aleluia. Aleluia. Levante a sua mão. Tu és santo. Levante a sua mão e adore a Ele. Tu és santo. Senhor, em nome de Jesus te adoramos. Nossa confiança está no Senhor. Esperamos no Senhor. Nós olhamos para o Senhor, porque é do alto que vem nosso socorro. É do alto que vem a nossa ajuda. Oh, Jesus, te exaltamos, te glorificamos, te bendizemos, porque o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é o nosso pão, o Senhor é o que mantém esse lugar de pé, o Senhor é que tem mantido a nossa família caminhando, e o inimigo não resistirá ao agir do Senhor. O Senhor é quem nos levantou, o Senhor nos ungiu, o Senhor nos abençoou. É o Senhor que está na nossa frente. É o grande Elohim. É o Elohim Sabaoth. O Senhor é Jeová Jiré. O Senhor em nossa vida é Jeová Shalom. O Senhor é Jeová Tsidkenu. O Senhor é Jeová Samar. O Senhor é Jeová Rafa em nós. O Senhor é Jeová Sabaoth. O Senhor é o Elohim, leão da tribo de Judá. O Senhor é aquele que vive e reina para sempre. O Senhor é aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. O Senhor é o que vai na frente. O Senhor é o Senhor dos exércitos, general da guerra. O Senhor é o que levantou esse povo. O Senhor é o que nos sustenta todos os dias. E a tua misericórdia e bondade, o Senhor está aqui no
seja a honra, seja a glória, seja o louvor seu. Aleluia. Que a terra estremeça. Lepassa, você pode glorificar ao Senhor com as suas palmas. Ei, a Bíblia diz que Ele é o nosso grande Gibor. Gibor significa aquele que vai na nossa frente guerreando. A Bíblia diz que Ele é Jeová Tsidkenu. Tsidkenu significa o Senhor é a nossa justiça diante de tudo. A Bíblia diz que Ele é Jeová Rafá, que significa o Deus que vai e cura o que é incurável. A Bíblia diz que Ele é Jeová Samar, significa o Deus que está sempre presente no nosso meio. A Bíblia diz que Ele é Jeová Jiré, é o Deus que quando ninguém pode, Ele vem e nos provê. A Bíblia diz que Ele é Jeová Sabaoth, o grande Senhor que não nos desampara e está no meio de nós. A Bíblia diz que Ele é o leão da tribo de Judá, aquele que ruge e com barulho do seu rugido, todo monte estremece. A Bíblia diz que esse é o nosso Deus, confia nele. Nada vai impedi-lo, irmão, de hoje. Ele é o nosso Senhor. Onde está a sua confiança? Faz um teste. Há um desafio que eu vou propor para o seu coração. Para de compreender que é o lugar que você está que te promove. É o Deus que te colocou lá que promove você. Talvez você não entendeu que algumas coisas estão morrendo na sua vida. É porque a sua atenção está na onde não deveria. A sua confiança está nas pessoas e não no Deus que pode solucionar isso. Mude o foco essa semana. Apóstolo, eu estava esperando aquela resposta do homem. Então não espera daquele homem mais, espera de Deus a resposta. Amém ou não amém? Talvez seja difícil entender para alguns, mas eu quero que você no máximo faça esse possível de Deus quer que eu confie totalmente nele. E Asa, lamentavelmente, ele morreu porque não aprendeu que Deus podia fazer algo e por não confiar. Sabe, eu costumo dizer algo que talvez para alguns seja estranho. Quanto menos ausência de homens ao seu lado, mais presença divina derramada sobre você. Sabe qual era um dos diferenciais de Davi? Acho que não precisa nem falar, né? Você já pode responder pelo que nós andamos até aqui. Qual era um dos diferenciais de Davi, irmão? Confiança no Senhor. Olha o que ele fala: quando eu estava lá no campo, cuidando das ovelhas, toda vez que saía um urso e um leão, Deus ia lá e me salvava. Vai me livrar desse gigante hoje. Ou seja, uma das qualidades que aquele cara tinha era a capacidade de entender: não importa se eu sou pequeno, não importa se você não me apoia, se o meu irmão, se o meu pai não me apoia, o que importa é eu entendo que Deus pode fazer alguma coisa aqui. Você entende assim? Então para de esperar em qualquer homem que seja. Para de ficar aguardando a resposta da terra e comece a entender que o seu olho e o seu olhar e a sua expectativa tem que estar no Senhor. É exatamente isso que Deus está querendo falar para você hoje. Diga: eu recebo essa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Sabe, querido, você tem que parar de colocar a sua expectativa em coisas que são menores do que Deus. Eu vou pedir para você, se possível, se tiver caneta, anote na capa da Bíblia, anote no coração, mas faça dessa frase o seu jargão: não colocarei a minha expectativa em coisas menores do que Deus. Registra isso e faça disso um acompanhante da sua vida. Escreve no seu Instagram, você posta. Então posta isso aqui que vai fazer bem para quem lê, vai fazer a pessoa pensar. Me recuso a ter esperança, botar fé ou ficar esperando em coisas que são menores do que o meu Deus. Ponto. Faça disso a sua lição. E aonde você for, esse Deus no qual você apontou toda a sua expectativa para Ele, Ele te dará um jeito. Ele moverá sobre a sua vida. Ele vai de forma evidente estender o favor dele sobre você, irmão, porque Deus faz assim. Diga: eu quero esse manto sobre a minha vida. Porque isso é um manto que vem de Deus para aqueles que confiam.
Parece que não, mas a palavra confiar para Deus é de suma importância. Muita, irmã. Qual é o nome da irmã? É família, né? Aquele homem que está ali de boné. Essa palavra, Deus não me mostrou o seu nome não, mas eu tenho uma palavra que veio aqui do coração. O Senhor Deus está me falando de forma muito nítida de um mover que Ele começará a colocar você para destravar, para desbloquear a sua vida. E para isso acontecer, Deus está dizendo assim: faz firmemente uma aliança com a minha presença, porque a partir daí haverá um deslanchar, porque existe um atraso na sua vida no que se refere a planos de Deus, mas haverá um deslanchar tão grande que você todos os dias acordará sem ter explicação para tudo que Deus vai fazer de bom na sua vida. A igreja aplaude a Jesus por ele. Deus abençoe. E que a terra estremeça aos seus pés diante da majestade de Jesus. Siga, e que ruja o leão. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão. E que a terra estremeça diante da majestade De Jesus. Segura isso. Nós enviamos um pastor há um determinado tempo para o Japão. Ele chegou em mim e disse assim: apóstolo, é a primeira vez que eu estou indo para lá. Minha esposa já foi, mas eu é a primeira vez. Você sabe quando você percebe que o pastor está querendo uma palavra de Deus naquele momento? Porque pastor também deseja ouvir Deus também. Sabia disso ou não? Pastor é gente, viu? Dorme, namora, tem família. Pastor é gente. E tem pastor, como qualquer homem, pastor, por ser ser humano, deseja às vezes ouvir a voz de Deus através de alguém. E aí ele começou a falar, né? Ele estava indo para o Japão e ele falava: então, eu estou indo para lá. Você já viu o filho pedindo alguma coisa para o pai, mas não fala o que é? Aí o pai tem que pegar no ar o que ele quer dizer com aquilo. E eu peguei no ar. Eu falei: ele quer ouvir alguma coisa que respalde ele nessa ida. E aí eu deixei o manto de Deus descer na terra. Olha o mistério. O manto pegou e veio. Aí o manto desceu. Eu disse para ele assim: o Deus que é com você aqui no Brasil, confia, porque Ele também será Deus com você lá no Japão. Tá. Ele agarrou essa palavra, pegou e foi. Chegou lá, como eu disse, que todo início não é. E tá vendo? Eles saíram do fantástico. Tá todo mundo alerta. E aí, gente, teve um dia então que ele começou a passar umas dificuldades, começando um trabalho lá. Aí ele lembrou dessa frase que eu disse, uma palavra que realmente veio de Deus. O apóstolo falou que Deus é Deus comigo aqui. E ele começou a puxar na memória algumas histórias que vivemos juntos, coisas que Deus fez, que de repente não tinha nem como ser feito, era só Deus para fazer. E ele começou a trazer à memória isso que trazia esperança, como diz a Bíblia. E foi gerando confiança no poder de Deus. De repente, ele falou para a esposa, disse assim: confiamos no Senhor porque Ele nos enviou. Naquele dia ele não tinha muita coisa para fazer em casa no que se refere a alimento. Aí de repente eles estão lá dentro da casa dele. Ele do nada, depois de algumas horas, ele vai sair lá fora. Ele encontra uma quantia não pequena de dinheiro na porta dele. O que é incrível nisso? Ninguém conhecia ele na ocasião e ele não tinha comunicado a necessidade dele para ninguém. Quem foi que fez isso? O homem só foi um instrumento. Mas entenda que independente do extremo do planeta em que você se encontra, a partir do momento que meu coração aprende a ter esse mapeamento mental, ou seja, pensamento, ele vai em qualquer lugar para mostrar: eu estou aí contigo também. Aleluia. Aleluia. Deus é Deus na terra. Aleluia. Ele é Deus, irmão. Ele é Deus e ponto final, nada muda isso. Aleluia.
justiça, não há fala contrária, não há nada que tentem fazer para denigrir você que impede Deus de fazer, quando você confia nele. Eu não estou falando para você ficar falando, não, você me humilhou, você vai ver que Deus é comigo. Não, esquece essa ideia. O que eu estou falando é, independente de quem apoia ou não, confia em Deus, está andando com o Senhor, Ele vai manifestar a justiça dele. Salmos 37, confia no Senhor e Ele estabelecerá os desejos do seu coração. Então Deus estende esse manto sobre as pessoas que aprendem a: Juarez me prometeu algo, mas eu estou esperando isso acontecer no Senhor e não no Juarez. Mas eu posso falar, o meu amigo está lá. Esquece o seu amigo, ele só é uma ferramenta. Preste atenção no Deus que pode fazer e não no seu amigo que te fez uma promessa. Não é ele, é Deus. Eu vou encerrar por causa da ceia, mas vai em 2 Crônicas 32, do 16 ao 21. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Versos 17. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Versos 18. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os que atemorizar e os perturbar, para que tomassem a cidade. Versos 19. E falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Versos 20. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. Versos 21. Então o Senhor ouviu um anjo que enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes e os capitães no arraial do rei de Assíria. E envergonhado voltou à sua terra, e entrando na casa do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos, e mataram ali a espada. Ok. Esse texto fala de outro rei por nome de Ezequias. Preste atenção nisso, gente. O rei anterior que falamos, chamado Asa, não confiou em Deus, por isso morreu. O rei Ezequias fez diferente. Ele estava cercado por um forte inimigo chamado Senaqueribe, que era o rei dos assírios. Então esse Senaqueribe, com seu exército poderoso, veio fazendo um arrastão pela terra. Durante anos eles ficaram invictos, sem perder nenhuma guerra. Diz a Bíblia então que aonde eles passavam, eles devastavam. Senaqueribe se tinha crescido muito em seu poder. E eles cercaram a Israel, que era uma nação pequenininha, perante a nação dos assírios. E a história conta então que Senaqueribe começou a insultar a Ezequias e ao povo de Deus e ao Deus de Israel, Deus vivo. E o que é que Ezequias fez diante daquela situação que ele não podia vencer humanamente? Ao invés dele barganhar, a Bíblia diz que ele foi e apontou todas as suas esperanças para o Senhor. As suas o quê? A Bíblia diz que ele pegou o profeta Isaías e foram orar ardentemente, buscando o Senhor. Apontaram a visão, o olhar para Deus. E aí a Bíblia diz que Deus então usou o profeta e falou a seguinte palavra: Senaqueribe não conseguirá jogar nenhuma das suas tralhas, ferramentas, armas na sua cidade. Eu, o Senhor, colocarei um anzol no nariz dele e farei ele voltar para trás, humilhado. E assim a Bíblia diz que foi. Depois que Ezequias ora, Deus então operou tremendamente. Matou-se vários assírios e um bocado deles saíram fugindo. E o que eu quero dizer com isso para ficar precisa a mensagem? Dois exemplos: um rei que morreu por não confiar e um rei que teve vida por confiar. E nós vemos isso claramente, que Deus sempre estende um manto sobre as pessoas que aprendam a totalmente confiar nele. E quando eu falo de manto,
estou falando de coberta, de uma roupa, estou falando de uma condição que desce sobre o indivíduo. Aí você olha para a pessoa e fala assim: cara, mas como é que ele consegue vencer aquilo? Não é ele, é o manto derramado de Deus sobre ele. Aí você olha para a pessoa e diz assim: mas cara, eu não acredito que aquela pessoa está ali, eu jurava que ela não conseguiria, mas ele não conseguiu por si. É que há um manto que o faz vencer o impossível, em nome de Jesus. E sobre quem vem esse manto? A Bíblia diz no livro de Jeremias 17: sobre os que confiam no Senhor, o Senhor os abençoará. Olha para o seu vizinho e diga: confia totalmente. Eu não sei se você se lembra no começo do texto que está escrito em Jeremias, não precisa nem abrir, está escrito assim: sobre os que não confiam há uma maldição, ou seja, uma condição paralisadora. E o que é que ele fala? Será como uma árvore no deserto. O que significa? Alguém num lugar seco que não tem vida. Então a falta de confiança, ou não confiar da maneira correta, traz condenação ou maldição ou paralisação. De verdade, não entenda isso como orgulho. Somos gratos por todos que estão aqui, mas nós entendemos plenamente que você é um instrumento de Deus para nos ajudar nessa missão. E quem está promovendo tudo isso é Deus e não somos nós. Amém ou não amém? Teve uma vez que eu preguei essa mensagem assim, nesse teor. No final do culto chegou um irmão que era empresário, e na época ele era um empresário forte na igreja. Ele chegou e disse assim: apóstolo, eu não concordo com aquilo que o senhor falou não. Eu falei: o quê? Só falei coisa da Bíblia. Quando o senhor falou assim, que o senhor olha para Deus porque é Ele que está mantendo esse lugar. Aí ele me disse essa palavra desse jeito: mas e se eu não dizimar, vocês não pagam aluguel? Eu falei: sim, irmão, eu agradeço pela sua sensibilidade, mas é Deus que está usando você. Só que ainda ele não entendeu a mensagem e bateu de novo na mesma tecla: mas se eu ficar sem dar o meu dízimo esse mês, vocês não vão conseguir pagar o aluguel. Para não ir direto ao ponto, eu disse de novo a ele: nós somos gratos a Deus pela tua vida, mas glorificamos a Deus porque é Ele que está movendo tudo isso. Mas ele não se contentou e falou de novo, irmão. Ele queria ouvir alguma coisa e ouviu. Diz o ditado que quem procura, e naquele dia ele achou. De novo ele vai e me diz: esse mês eu vou ficar sem dizimar. Aí eu já, com paciência, disse para ele assim: querido, a obra de Deus não para em você. A obra de Deus é algo além e maior do que você. Se não fizer, Deus levanta outro, nem se for de longe, que faça. Ponto. Eu não queria chegar a esse ponto, mas eu tive que falar. Não foi sem educação, mas eu tive que abrir o verbo, porque ele estava procurando. E diz o ditado: quem cutuca a onça com a vara curta, ou a vara curta com a onça larga? Ajuda ele aí. Quem cutuca a onça com a vara curta, o que acontece? Inventa qualquer coisa, irmão. Leva mordida, alguma coisa. A onça já é um animal perigoso, então você pega uma vara grande e cutuca ela de longe, irmão. É só pensar e soltar o que vier na cabeça aí. Está determinado? Então vamos lá. Quem cutuca a onça com a vara curta, o que acontece? Pronto, você já pegou como funciona. É só falar o que você imaginou na hora. Não sendo besteira, fala. Vamos dar mais uma chance aí. Quem cutuca a onça curta com a vara longa, acabou morrendo. Ih, eu inverti agora. Mas eu sei que você respondeu certo. Tá. E foi exatamente o que esse cidadão viveu. Passou-se um mês. Quantos meses? Justo no dia que era de trazer o dízimo, esse cidadão teve um grande prejuízo. Olha só, ao ponto de ter perdido naquele mês o patrimônio de uma vida toda. Acreditando você ou não, eu vivi isso. Porque ele não entendeu que o que ele tinha era Deus promovendo para que ele tivesse. Você tem ideia do que é isso? Que o que você tem foi Deus que te deu, não? Agora, se você pensar que foi você, me desculpe, amanhã você vai contar um testemunho. Perdi meu emprego, apóstolo.
A glória não é sua, a glória é de Deus, irmão. Amém ou não amém? Diga, eu sou a ferramenta. Só a ferramenta. E a glória é dele. Temos que entender esse negócio. E aí, o que virou? Nunca mais eu vi na vida, porque quando isso aconteceu, eu já vim para cá, para o sul. Nem sei se voltou ao patamar de vida financeiro. Só que ele não entendeu que ele era só uma pequena parte de toda a grande obra divina. E ele tentou puxar para ele a glória, entendendo que a confiança tinha que estar nele. E eu quis dizer, irmão, eu não confio, não é no seu dinheiro, mas é no Deus que te capacita. E você precisa aderir a essa ideia, porque é algo bíblico. E agora, fecha sua Bíblia. E eu encerro dizendo sobre o rei Asa, um outro exemplo que a Bíblia fala. Depois você lê na sua casa, 2 Crônica 16, do 7 ao 9. Diz assim: e rei Asa não confiou no Senhor, o rei Asa que deu trabalho para Deus. E ele recorreu a Ben-Hadad, rei da Síria, para o ajudar contra os inimigos. Aí a Bíblia diz que Deus aparece no cenário através de um profeta e diz: só porque você confiou no rei da Síria e não confiou em mim, te deixarei ser destruído. Você tem noção do que é isso para Deus? Você tem noção que essa palavrinha confiança para Deus está no topo de prioridade dele? No topo. Duas coisas que Deus não aceita dividir: a glória e a confiança. Ele exige exclusividade nessas duas coisas. A minha glória eu não daria a ninguém, e a sua confiança tem que ser totalmente em mim. Aprenda isso em nome de Jesus, e você vai ver Deus te prosperar. O último texto, Jeremias, pastora, volta lá no início e não se fala mais nisso. 17, do 5 ao 6. De novo, só para te mostrar a bênção ali. Cadê? Coloca aí, Ana. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Mais um. Porque será como a tamargueira. A palavra tamargueira significa uma árvore que nasce no deserto, tá? Solitária e seca, não frutifica, que nasce no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Para aí. Você entendeu que há uma maldição sobre as pessoas que não conseguem desenvolver confiança total no Senhor? E qual é a condenação? Que não é o diabo que condena, nem anjos e nem homens e nem demônios. A Bíblia diz que o próprio Deus estabeleceu isso sobre a existência. Já conheci pessoas que estão estatizadas em sua vida porque quebraram esse princípio, irmão. Quebraram esse princípio. Agora Deus vai falar sobre a bênção que tem sobre os que confiam. Mais um texto. Versículo 7. Bendito é o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Mais um. Porque será como a árvore plantada junto às águas. Alguém já foi na beira do brejo e percebeu que toda árvore plantada à beira do ribeiro, ela sempre está dando fruto com as folhas verdinhas? Deus está falando de uma condição sobre as pessoas que confiam totalmente nele. Ou seja, independente de crise ou não crise, de quem está entrando ou quem vai sair do governo, a nossa segurança e frutibilidade sempre é Deus que vai dar. Olha lá, ó. Porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Ou seja, independente da crise que vier, eu estou muito bem respaldado pelo Senhor em quem